Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós temos estudado a palavra de Deus sobre os encontros de Jesus. E nesta manhã, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós vamos falar de um encontro muito especial do Senhor Jesus. O último encontro com todos os seus discípulos. E é muito interessante porque a palavra de Deus diz que Jesus planejou com antecedência, porque ele sabia o que ia acontecer, ele tinha revelação do Pai de que ele seria crucificado, e então ele planejou com antecedência esse último encontro com os seus discípulos. E ele queria que nesse último encontro de Jesus com os seus discípulos, tanto os seus discípulos quanto os discípulos que viessem depois pudessem ter em mente as lições, as últimas lições que ele queria passar. Eu não sei, mas quando a gente tem que dar uma última mensagem para alguém muito querido, que você sabe que você nunca mais vai ver, e você sabe que é a última oportunidade, não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria de falar. A gente tem que escolher o essencial. E mais, se eu vou dar um presente para alguém, nesse último encontro, tem que ser algo tremendamente significativo. Algo que tenha um sentido especial. Há muitos anos atrás, eu conversei com um senhor que apareceu dentro da igreja, da nossa igreja, e ele vinha profundamente emocionado. Ele tinha ido visitar o seu pai anos atrás, há mais de 15 anos atrás, ele tinha ido visitar o seu pai no leito de morte. O papai dele tinha sofrido um AVC e tinha muita dificuldade, não conseguia mais falar. E ele sabia que estava morrendo. E eles eram russos, não é? E o papai era um imigrante russo que tinha vindo para o Brasil. E aquele senhor então abraçou seu filho, beijou seu filho, porque ele estava se despedindo. E o filho tentava dizer, não, papai, vai dar tudo certo e tal, mas ele já sabia que o papai estava indo. E o papai estava muito ansioso, ele apontava para um lugar e ele tentava falar, e o filho não conseguia entender o que estava acontecendo, ele apontava, e eles diziam, papai, o que o senhor quer? O senhor quer água? O senhor quer isso, quer aquilo? Não, ele dizia que não, e ele apontava, até que foram para a estante. E na estante tinha vários livros. O senhor quer algum livro daqui, papai? O que o senhor quer? E aí ele apontava até que eles viram a Bíblia do papai. E ele fez sinal que era a Bíblia. E o filho então trouxe a Bíblia para o papai, mas ele pensou, papai não consegue mais ler, está difícil para enxergar, seus olhos ficam cheios de lágrimas por causa da paralisia facial. E aí o papai pegou a Bíblia dele, abraçou bem forte no peito, e depois de ter abraçado bem forte, com muita dificuldade, estendeu a mão e entregou para o filho. 15 anos tinham se passado. O filho pegou como uma recordação e guardou na estante. E agora ele estava aposentado. Estava sentado na sua cadeira, não sabia o que fazer e lembrou da Bíblia do papai. E começou a folhear a Bíblia do papai e começou a ler. E a Bíblia do papai tinha notas. Papai escrevia nas beiradinhas. E ele lia o texto e lia as notas. E um dia ele apareceu numa manhã lá na igreja e disse para mim, eu vim aqui para o Senhor me ajudar a receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque só hoje, depois de 15 anos da morte do papai, eu entendi por que ele abraçou essa Bíblia tão forte. E ele fazia questão que ela fosse minha. Porque aqui tem um segredo tremendo, o segredo da vida eterna em Cristo Jesus.
quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, e pela última vez ele fez algumas coisas inusitadas, ele não podia relembrar tudo que durante aqueles 3 anos aqueles homens viram e ouviram, mas através desse memorial e dos atos que ele praticou naquele encontro, nesse último encontro, ele queria deixar na nossa mente, no nosso coração, valores, ele queria deixar no nosso coração lições, ele queria deixar no nosso coração impressões do amor dele na nossa vida. E é isso que eu quero fazer com vocês, tentar entender o que Jesus queria ensinar naquela noite para nós, naquele último encontro de Jesus com os seus discípulos. Está com a Bíblia aberta? João capítulo 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quais eram as lições que Jesus queria que nós não nos esquecêssemos? João é interessante, ele não repete o memorial, mas nesse mesmo dia aconteceu isso. Mateus, Marcos e Lucas diz que no final desse encontro, Jesus pegou o pão, pegou o vinho, partiu, distribuiu e disse, olha, vocês vão comer porque este é o meu corpo que é partido por vocês. Vocês vão beber porque este é o meu sangue, é um símbolo do meu sangue que será vertido por vocês. E ele fecha essa reunião com esse memorial. Ele começa a reunião lavando os pés dos discípulos. E é muito interessante o que João entendeu desse encontro. É interessante porque no primeiro versículo ele entende logo de cara uma das lições principais que estava sendo transmitida naquele último encontro do Senhor Jesus. Olha que diz o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa é a primeira lição desse memorial.
E essa é a primeira lição desse encontro. Uma das coisas tremendas que Jesus estava ensinando e voltando a ensinar com tudo isso, é que Jesus amava aqueles discípulos e que Jesus ama os seus discípulos até hoje. A característica mais surpreendente do Senhor Jesus, como servo de Deus nessa terra, foi o seu amor. Foi justamente o amor incomensurável do nosso Senhor que o fez deixar a sua glória do céu para se colocar numa posição de servo. E o Velho Testamento vai dizer de servo sofredor. E o Novo Testamento vai dizer lá no livro de Filipenses, de servo que se humilhou, que se esvaziou da sua glória. Foi justamente esse amor incomensurável, esse amor incondicional, que o fez ser quem ele era e continua sendo até hoje, porque ele está vivo, Senhor das nossas vidas. E uma das coisas mais estranhas é que aquele que deveria ser servido, ele vai e diz que esse amor é um amor tão sério, tão profundo, que não tem problemas em servir os seus queridos. E queridos, mesmo quando trazem no seu coração coisas que ele não tem alegria. Você já parou para pensar que Jesus naquela noite, ele tenta confrontar Judas Iscariotes com o seu amor? Porque ele não lavou só os pés de Pedro, diz a Bíblia, ele lavou os pés de todos os seus discípulos. E você já imaginou a hora que Jesus estava lavando os pés de Judas Iscariotes? E estava olhando para ele e disse: filho, presta atenção, pensa bem no que você está fazendo. E parece que o gesto de lavar os pés não mexeu com o coração de Judas. E ele então, no final, na hora que ele vai instituir esse memorial, ele diz: olha, isso aqui é meu corpo, é meu sangue, é dividido por vocês vão comer, todos vão comer, mas tem um aqui que vai me trair. E ele estava dizendo: olha, eu sei, pensa bem no que você está fazendo. Ele diz: sou eu, Senhor, sou eu. E tem um lá na Bíblia que diz, Judas diz: fui eu também, Senhor, sou eu. E Jesus olha bem no olho dele e diz assim: aquele em que eu molho o meu pãozinho no vinho e dou o bocado na sua boca, é esse. E numa hora que ninguém está percebendo muito, Jesus molha o pãozinho e dá na boca do Judas. Judas sabia. João vai dizer que, apesar de Jesus saber quem ele é, e apesar dele saber de tudo o que estava acontecendo, ele amou aqueles discípulos e amou até o fim, até as últimas consequências. Ele vai e diz: Pedro, vou lavar os seus pés. E Pedro vai dizer: não, de jeito nenhum, quem sou eu? E diz assim: Pedro, você não entendeu nada, porque se eu não te servir com o meu amor, se eu não te abençoar com a minha graça, se eu não lavar os seus pecados, se eu não transformar a tua vida, se eu não restaurar quando você cai, você não tem parte comigo, Pedro. E ele diz: tá bom. Pedro era 880, né? Parece alguns aqui, né? 880. E ele diz: então tá bom, então não lava só o pé, lava a cabeça, lava o corpo, faz o que o senhor quiser. Ele diz assim: você também não entendeu nada. Filho, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você já foi transformado pelo poder da cruz, lava só os pés, ou seja, mantenha a tua vida santa, restaura o teu coração todo dia, e esse é o meu trabalho de amor. Queridos, esse memorial me lembra, e esse encontro me lembra uma coisa tremenda: Jesus me ama. E não me ama só quando eu sou bonzinho e maravilhoso, porque se fosse assim eu estava perdido, porque muitas vezes eu sou muito malzinho. E você também.
Mas Jesus vem lavar os meus pés, transformar a minha vida, quando o meu coração está endurecido, quando a minha alma está pesada, e Ele vem porque Ele continua me amando, e a Bíblia diz, ama até o fim. E não representa só até a cruz, mas até o fim de todas as coisas, quando esse mundo for consumado e Ele voltar como justo juiz, Ele continua amando a todos nós. E o que esse memorial e esse encontro tem para nos dizer é essa verdade: Jesus nos ama. E tudo o que aconteceu, e tudo que houve, e a morte de Jesus, e a ressurreição de Jesus, nada mais são do que uma declaração tremenda de amor. O que João aprendeu naquela noite é que é impossível ser servo de Deus se você não se dispuser a amar tanto a Deus como ao seu próximo, do mesmo modo como Jesus nos amou. E é interessante que João coloca isso de uma maneira muito clara na sua epístola. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. E aí ele continua: se alguém diz, amo Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Sabe o que João entendeu? Você não ama a Deus espontaneamente. Eu vou usar uma expressão que a gente usa lá fora, né? Eu e você somos carne de pescoço. Entende o que é carne de pescoço? Gente complicada. Cada um tem o seu jeito de ser complicado. Não é verdade? Tem uma palavra bonita que a gente diz aí, né? Cada um tem as suas idiosincrasias. Olha, né? O seu jeito esquisito de ser. Cada um tem o seu. Eu tenho os meus. Tem uns negócios meio estranhos, meio de doido na minha cabeça. Eu não gosto de falar com ninguém antes de tomar banho. É coisa de doido, não é? A minha mulher diz que eu não acordei, por isso que eu não falo, enquanto eu não tomo banho. Eu não sei, mas você deve ter as suas coisas, não tem? As coisas malucas também? Não tem? Gente, Deus te ama desse jeito. Tem que ser muito bom, né, para amar você assim, né? E eu também. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que Deus ama a gente desse jeito e começa a trabalhar na nossa vida para construir, apesar de quem nós somos, coisas novas na nossa vida. E sabe o que é que promove transformação na nossa vida? É que o amor de Jesus nos constrange. A gente começa a sentir o amor de Jesus não só nesse memorial, ainda que esse memorial fosse aquela lembrança: Jesus ama você de uma maneira que você não pode entender. Mas esse memorial é muito pouco perto das demonstrações do amor de Deus por você, querido, na sua história, na tua vida, no teu jeito de ser. E como Ele vem trabalhando os processos da tua vida, e como às vezes a gente é meio arrogante como Pedro, ou às vezes a gente é meio dissimulado como Judas, e Ele continua trabalhando a nossa vida até o fim. João escreveu no primeiro versículo a primeira lição e a principal lição. E ele começa a dizer para a gente qual é a conclusão dessa lição, dessa primeira lição na vida dele. Olha, o que Deus espera de mim
é que, constrangido pelo amor dele, eu comece a amar Jesus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças e com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. E se eu entender isso e começar a amar Jesus desse jeito, eu vou descobrir que eu vou poder fazer esse amor deixar de ser contemplativo e se tornar um amor prático na vida. Quando eu começar a olhar para as pessoas a quem Jesus ama e sentir o que Ele sente por elas. E aí, o meu amor por Jesus, que foi conquistado pelo amor tremendo dele por mim, me leva a ser e a viver com as pessoas o que talvez não fosse natural para mim. Me leva a ter um desprendimento que talvez não fosse comum, ou quem sabe até seja uma loucura aos olhos dos outros. Me leva a me envolver em circunstâncias que não dá. Ontem nós tivemos um privilégio de poder participar da inauguração de um centro profissionalizante do Lar Batista Esperança. E ouvimos um pedacinho da história do começo desse lar. E eu achei muito interessante essa história, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo aqui agora e lembrando desse último encontro do Senhor Jesus. Esse pastor Nathaniel Brandão, que é o fundador desse lar e o diretor desse lar, ele está saindo da sua casa e encontra, há mais de 20 anos atrás, e encontra uma senhora com 3 crianças, mexendo o lixo da sua casa. E pegando um pedaço de melancia, que não tinha nada, a não ser o branquinho da melancia, que ele, a sua esposa e seus filhos tinham comido a melancia na noite anterior. E lá está aquela senhora, no lixo da casa dela, tentando comer o branquinho da melancia, da casa dele, tentando comer o branquinho da melancia, e dando para os filhinhos dela o branquinho da melancia. E quando ele olha aquilo, aquilo mexe com o seu coração profundamente. E ele começa a chorar. E Deus o visita naquela hora e diz assim: eu não quero mais ser aquele tipo de cristão que só fala dos projetos, que só prega a respeito do que os outros devem fazer. Eu quero me envolver em algum projeto que seja de transformação. E de um jeito muito impulsivo, porque ele é muito impulsivo, ele pega o seu carro e vai parar lá no juizado de menores da cidade de Curitiba, que ficava na rua Iguaçu, na Avenida Iguaçu. Chega cedinho de manhã, o juiz diz assim: eu quero falar com o juiz de menor aqui da cidade. E diz: você tem horário com ele? Ele falou: não, não tenho, mas eu tenho um assunto muito sério para falar com ele, e se ele souber o assunto que eu tenho, ele vai ficar muito feliz. E a secretária dizia: mas qual é o assunto? Eu não vou dizer para você, só vou dizer para ele. E ele ficou desde cedinho, 7 horas da manhã, até mais de meio-dia, esperando o juiz. E quando ele encontra o juiz, ele diz assim: eu não posso mais ficar assistindo as coisas acontecerem. Eu quero começar a ajudar essas crianças. E eu quero que o Senhor me dê a primeira criança. E eu vou levar para a minha casa. E esse lá vai acontecer primeiro na minha casa. E ele então leva a sua primeira criança para a sua casa. Deus prepara todas as coisas. E começa uma obra de transformação. Mais de 500 crianças já passaram por esse lar. 10 casas existem. Porque o amor de Jesus um dia constrangeu o coração de uma pessoa. E essa pessoa desejou amar Jesus. E entendendo o que significa amar Jesus, começou a amar as pessoas que Jesus ama.
Sabe o que esse memorial me ensina? Jesus te ama. Jesus me ama. Sabe o que esse memorial me ensina? Jesus espera que o amor dele constranja a tua vida. E que você deseje amar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E se você está dando esse passo, porque é um passo de fé, onde a gente diz, eu vou amar Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma e todo o entendimento, isso é um passo de fé, onde eu assumo compromissos, porque amar alguém envolve compromisso, envolve expectativas, envolve caminhar junto. Então ele vai começar a trabalhar o teu coração para você enxergar a realidade desse mundo com outros olhos. E por causa do poder, do amor de Jesus na tua vida, você vai começar a tentar viver uma vida que faça a diferença nessa terra.